Por que o ente público, a administração pública, ela realiza concursos públicos? Essa é uma pergunta interessante, até compreendida pela maioria das pessoas, mas se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa matéria de concurso público e ouvir algumas curiosidades, algumas especificidades em relação ao concurso público, coisas como a importância de se realizar o concurso público, o prazo de vigência, a possibilidade do controle judicial, permaneça até o final desse vídeo e você irá sanar algumas dúvidas, aprender alguma informação ou revisar uma informação que você já conhece. Olá pessoal, meu nome é Diego Amaral e eu estou aqui para juntos analisarmos uma matéria de direito administrativo, mais especificamente o tema sobre concursos públicos. Iniciei o vídeo com uma pergunta que basicamente te convidava a raciocinar sobre a necessidade da administração pública de realizar concursos públicos. Bom, nós podemos citar aqui pelo menos dois motivos. Um é a necessidade de preenchimento das vagas que surgem em um determinado órgão, ente da administração pública, seja administração pública direta ou administração pública indireta. E para ocorrer o preenchimento dessas vagas, a administração pública ela deve respeitar alguns princípios constitucionais. E dentre esses princípios que regem a atuação da administração pública, nós podemos citar aqui pelo menos três que necessariamente devem ser observados quando da realização de um concurso público. Inicio aqui citando o princípio da impessoalidade e também já cito o princípio da isonomia. Esses dois princípios se parecem e então eu vou tratá-los de maneira conjunta para facilitar aqui a didática e a transferência de informação, mas tratam-se de dois princípios. O princípio da impessoalidade é um, o princípio da isonomia é outro, mas eu vou tratá-los aqui de uma maneira conjunta, de forma a facilitar a transferência de informação. E basicamente, nós temos através desses dois princípios que a administração pública ela não pode atuar visando o favorecimento ou o prejuízo de determinada pessoa. Então, quando a administração pública ela age, ela não deve buscar o favorecimento de uma pessoa. Ela também não deve buscar causar danos a determinada pessoa ou a determinados grupos. Também devemos citar que a administração pública, ao atuar, ela deve respeitar o princípio da moralidade. E esse princípio ele vem basicamente dizer que quando a administração pública ela atua, ela deve necessariamente aí respeitar a honestidade, a boa-fé, a lealdade. Então, somando esses princípios, nós podemos dizer que a administração pública, ao buscar o preenchimento de uma vaga, ela não pode simplesmente apontar o dedo para alguém e dizer, vem aqui, venha preencher esse cargo. Nós sabemos que existem exceções a essa regra para aqueles casos em que não se exige a realização de concurso público. Mas como o nosso tema aqui é concurso público, eu vou tratar da regra. Então, por exemplo, a administração pública viu Joãozinho andando pela rua e diz, o avô dele foi policial, o pai dele é policial, vamos chamá-lo para entregar aqui os seus documentos e de forma imediata já nomeá-lo para ser também um policial. Não é assim que funciona, nós sabemos. Isso iria contra a moralidade, a boa-fé, talvez a lealdade. Uma pessoa que está batalhando, estudando bastante para conseguir ser aprovado em uma prova da polícia, e outro que nem sequer estava pensando naquilo, de repente é nomeado. Então isso não ocorre. Nós sabemos que, nesse exemplo aqui que eu citei, se Joãozinho quiser ser policial, seguir aí os passos trilhados por sua família, ele terá que certamente prestar um concurso público, ser aprovado e aguardar a sua nomeação. O segundo tópico que eu gostaria de tratar aqui com vocês
é o prazo de vigência do concurso público. A Constituição Federal, ela vem nos dizer que o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos e esse prazo ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, se o concurso era de 1 ano, ele poderá ser prorrogado uma única vez por 1 ano. Essa questão da prorrogação, essa prorrogação ela é um ato discricionário da administração pública. Ela só vai prorrogar a validade do concurso se ela entender que é interessante para ela prorrogar esse prazo de vigência do concurso público, certo? A contagem do prazo, né, esse prazo de vigência do concurso público, ele passa a contar a partir da homologação. Assim entendeu o STJ. Então, isso pode ser muito relevante para alguém que está aí na expectativa de nomeação, né, que nós estabelecermos um prazo inicial. Então, o prazo inicial é a partir da homologação do concurso público, tá certo? O terceiro tópico que eu gostaria de tratar com vocês é sobre o instrumento convocatório e a possibilidade de controle judicial. O instrumento convocatório, geralmente nós temos aí o edital, né? E basicamente o edital é quase que como se fosse a lei, né, que rege o certame, que irá ali conduzir a realização do concurso público. E, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer requisitos e interferir na atuação da administração pública no que se refere à condução do concurso público. Então, via de regra, não cabe a interferência do Poder Judiciário. Mas nós temos algumas hipóteses em que a matéria pode ser discutida no Judiciário e o Judiciário poderá sim interferir nessa atuação da administração pública. E aí eu gostaria de tratar aqui alguns tópicos com vocês. Fiz as minhas anotações aqui e gostaria de trazer algumas situações que eu entendo ser relevante nós compreendermos. Primeiramente, eu gostaria de trazer ao seu conhecimento, caso você não saiba, que embora todo concurso público ele estabeleça requisitos e ele tem critérios para a seleção e para que ocorra a nomeação do candidato, nós devemos manter em mente que esses critérios, esses requisitos, eles têm que obedecer o princípio da razoabilidade. Então, esses critérios, eles têm que ser razoáveis. Esses requisitos, eles têm que ser razoáveis, né? Suponhamos que em um edital para concurso da magistratura, de juiz, eles coloquem uma prova de um teste de aptidão física semelhante ao teste de um concurso, por exemplo, citamos aí o concurso de soldado da Polícia Militar. Veja que a função de um magistrado ela é totalmente diferente, né, da função de um soldado da Polícia Militar. Então, você exigir requisitos iguais para o exercício dessas funções não faz muito sentido. O juiz, ele não persegue ninguém, ele não tem que ir para a mata correr atrás de ninguém. Então, seria irrazoável você exigir dele um teste de aptidão física como você exige de um soldado. Então, a administração pública ela tem liberdade para estabelecer os critérios, os requisitos que ela deseja do candidato que está concorrendo àquela vaga que virá a ser preenchida. Contudo, esses critérios eles devem fazer sentido. É quase que pacífico, né? Todo concurso público parece que sempre tem aquela questão que o candidato não concorda com ela. E como é que fica isso? Eu posso ir ao judiciário para discutir? Quais são as chances disso
anulado. Enfim, vamos tratar um pouco sobre a possibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito de questões que foram cobradas aí no concurso público. Bom, o que nós temos é que, respondendo aí se você tem a possibilidade de ingressar com uma ação, isso é tranquilo. Você praticamente pode ingressar com a ação para discutir o que você quiser. Se o seu pedido vai ser acolhido, isso aí é outra questão. Se ah, o, o seu pedido será aceito, isso é totalmente diferente. Então vamos para essa questão que é a principal. O Poder Judiciário ele entra em discussão sobre a correção da prova, ele entra ali para dizer, não, essa questão está certa, não, essa questão está errada. A administração pública deve, portanto, te dar os pontos dessa questão porque ela corrigiu errado. O Poder Judiciário, ela corrigiu errada. O Poder Judiciário faz isso, ele assume esse lugar da banca examinadora, e aqui nós temos que a regra é que não. O Poder Judiciário ele não tem o poder para estar aí discutindo essas questões da prova. Isso cabe à própria banca examinadora identificar qual questão está certa, qual questão está errada. Então, cabe à banca examinadora analisar isso, né? Imagina aí o Poder Judiciário agora fazendo o trabalho de correção de questões. Seria quase que um trabalho de professor, não mais um trabalho de juiz. Então, via de regras, isso não é possível. Mas existem exceções. E aí, a jurisprudência ela vem tratar sobre essas exceções, ela vem dizer que cabe ao Poder Judiciário analisar essa questão aí de correção de questões, sendo redundante, mas a jurisprudência ela vem trabalhando no sentido de que pode o Poder Judiciário anular uma questão se o erro foi grosseiro. E aí nós temos uma palavra, né, um conjunto de palavras aí, que nos deixa um alto grau de dúvida. O que exatamente é erro grosseiro? Então, isso deverá ser verificado de caso a caso. Em cada caso, você precisa verificar se o erro foi um erro grosseiro. E aí nós podemos citar aqui, a título de exemplo, uma hipótese em que ocorreria o erro grosseiro, que é justamente se a banca examinadora ela cobra uma questão que não estava sendo abrangida pelo edital. E aí eu vou citar aqui um exemplo para ficar bem fácil a nossa compreensão. Suponhamos que em, um, em uma prova para delegado da Polícia Federal, em que as matérias ali cobradas são todas matérias relacionadas ao direito. Então você vai ter ali direito penal, direito processual penal, direito constitucional, direito administrativo, direito empresarial e você entendeu aí, etc. Digamos que nessa prova é cobrado uma questão, um problema de física quântica. Mas assim, que não tem relevância alguma com as matérias que estavam descritas como matérias passíveis de serem cobradas no edital. Imagina que ali é cobrada uma questão que em nenhum lugar do edital estava previsto a possibilidade de se cobrar aquela questão. Imagina que nessa prova existiam 5 questões de uma disciplina que sequer estava prevista no edital. Veja que é fácil a percepção de que se trata de um erro grosseiro. Você está cobrando uma questão, você está cobrando um certo número de questões que você sequer colocou no edital que você poderia cobrar aquela matéria. Então, essa seria um exemplo do erro grosseiro, tá certo? Em relação a essa temática da realização das provas,
nós temos aqui alguns temas que ainda precisamos de tratar e que são de suma importância. O primeiro deles é que a minha justificativa pessoal requerendo uma remarcação do teste de aptidão física, ela deve ser aceita e a prova, o teste de aptidão física deve ser remarcado? Nós temos aí que via de regra não, né? Via de regra não. Os motivos pessoais, eles não são aí capazes de resultar numa remarcação do teste de aptidão física. Mas existe aí pelo menos uma exceção na jurisprudência que é muito interessante, que é a questão da gestante, a questão da grávida. Então, se a grávida durante ali o concurso público for convocada para a realização do teste de aptidão física e se encontra no período de gestação, ela pode requerer ela deve, aliás, né, solicitar aí a remarcação da prova. E essa é uma decisão muito interessante de forma a preservar os direitos das mulheres, a preservar os direitos da família, o direito de ter filhos. E então eu achei que foi uma decisão bem interessante aí. E talvez eu não sei como isso irá ocorrer na prática, né? Mas acho muito interessante essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Outra questão que sempre surge é um candidato ele pode ser impedido de tomar posse por causa de tatuagens? A regra é que não. A regra é que não. Existem exceções a essa regra. É se a tatuagem que o candidato possui, essa tatuagem atenta contra valores constitucionais. Por exemplo, você está fazendo um concurso para a polícia e você tem uma tatuagem, né, bem grande no seu braço de matador de polícia. Você está fazendo um concurso para juiz e você tem uma tatuagem nazista bem na sua testa. Veja, esses casos se encaixarão nas exceções. Você não será, você provavelmente irá ser rejeitado na investigação social. Então, se a tatuagem não constitui um impedimento para você tomar posse de um cargo público, essa é a regra. Mas se a sua tatuagem ela vai contra valores constitucionais, então você será impedido, tá certo? Galera, o nosso vídeo está ficando um pouco longo e é muita matéria, muito conteúdo, então eu vou parar por aqui e convido-os a assistirem a parte 2. Por favor, não deixem de deixar a sua curtida, de compartilhar, assim você ajuda o meu trabalho. Deixe comentários também, fiquem à vontade para deixarem perguntas e até a segunda parte. Um abraço. Se você chegou até aqui, nossa, você realmente gostou desse vídeo. E eis aqui uma situação de pós-crédito para fazer uma última observação. É possível a utilização de inquéritos policiais e processos sem trânsito em julgado para eliminar o candidato em concurso público na fase de investigação social? A resposta a essa pergunta é que, em regra, não. Em regra, não se pode utilizar inquéritos policiais, ações penais em curso para eliminar um candidato do concurso público. Existem exceções. O STF já decidiu que é possível haver exceções a essa regra em caso de se tratar de determinados cargos em que se exige um controle maior. E, a título de exemplo, nós podemos citar aí cargos para magistratura, promotor de justiça, áreas da segurança pública. Então, nesses casos aí, pode ser possível sim a eliminação do candidato se valendo de inquéritos policiais e ações penais em curso.
tá certo? Valeu, pessoal. Forte abraço.